1. O texto diz assim: um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade? Se você tem caneta, circule essa palavra bondade. Bondade. Para com ele, por causa de Jonatas. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no, pedindo que viessem falar com Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe alguém, ou existe mais alguém da família de Saul, para que eu use da... Marca de novo a palavra bondade. Para que eu use da bondade de Deus para com ele? Aleluia. Feche os seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor. Muito obrigado pela tua presença, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse domingo tão precioso que o Senhor nos permitiu estarmos aqui, recebendo da tua palavra. Que o Senhor encontre um coração aberto, um ouvido atento, uma mente receptiva. O Espírito Santo venha se mover neste lugar com liberdade, que a unção do Senhor flua sobre nós, e que aonde houver, ó Pai, uma pessoa sedenta pela tua palavra, que a tua presença alcance a vida dela onde ela estiver. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Se for aplaudir, aplauda Jesus com mais força. Glória a Deus. Queridos, nós estamos diante da história de um homem. Um homem marcado pela dor. Um homem que viveu durante muito tempo uma vida de dor. Seu nome, Mefibosete. Mefibosete, ele teve a sua vida logo na sua infância, marcada pela perda, pela dor, pela tragédia. As circunstâncias da vida tiraram deste homem a capacidade de se movimentar. E a falta de movimento levou Mefibosete a um lugar de esquecimento. Diga assim comigo: a falta de movimento levou a um lugar de esquecimento. Mefibosete, ele foi acometido por uma tragédia logo na sua infância. Uma carruagem passa por cima das suas pernas, fazendo com que ele perdesse o movimento delas. A incapacidade de se movimentar levou Mefibosete para um lugar do esquecimento. Lodebar. Lodebar não foi escolha de Mefibosete. Ele não escolheu ir para lá. Mas por conta do acidente que ele viveu, por conta de um acidente que ele sofreu, ele foi levado para Lodebar. Ele cai ainda quando pequeno, e desde então ele fica preso entre a dor do passado e a impossibilidade de um futuro. Mas o texto vai nos dizer no verso de número 1, o texto diz: um dia. Diga assim comigo: um dia. Mefibosete já estava em Lodebar durante um grande período de tempo, esquecido pelas dores do passado. Mefibosete já não tinha mais perspectiva acerca do futuro promissor. Ele não consegue mais se movimentar. Ele está vivendo de favor na casa de Maquira em Lodebar. Mefibosete, ele perde a expectativa
do futuro. Porém, a Bíblia vai nos dizer que mesmo esquecido, um dia, alguém se lembrou dele. Pode ser que eu esteja falando para algumas pessoas que estão aqui nesta manhã, pessoas que foram marcadas pela dor, pela perda, por um sofrimento, por um momento difícil, que tirou de si a possibilidade de se movimentar em algumas áreas da vida, e você se viu paralisado, estagnado e até mesmo esquecido. Você acha que não tem jeito, que não há esperança, que não tem futuro. Mas saiba de uma coisa: assim como um dia alguém se lembrou de Mefibosete, assim como um dia alguém se lembrou desse homem que estava vivendo na casa de Maquir, em Lodebar, Deus também se lembrou de você. Você não está sendo esquecido, não. Quem sabe as lutas, as dificuldades, quem sabe os problemas fizeram com que muitas pessoas deixassem de te procurar. Quem sabe pelas percas que você enfrentou, quem sabe pelos problemas que você passou, muitas pessoas se esqueceram de você, deixaram de te procurar. Mas saiba de uma coisa: o rei se lembrou de você. Aleluias. O texto começa dizendo um dia. Diga assim para essa pessoa: nada como um dia. Alguém que carregava no seu coração o desejo de manifestar a bondade. Esta pessoa que acordou pela manhã com o desejo de manifestar a bondade na vida de alguém, vai procurar justamente alguém da casa de Jonatas, da casa de Saul, para que pudesse manifestar nesse alguém a sua bondade. Diga comigo: Deus vai manifestar a bondade dele na minha vida. O texto vai nos dizer que Davi, ele acorda pela manhã decidido a manifestar a bondade dele, de Deus, na vida de alguém. É por isso que ele pergunta: será que ainda resta alguém? Veja que Davi não está mencionando o nome, ele apenas está perguntando: resta alguém? E por que Davi está perguntando acerca de alguém? Porque a graça, ela não escolhe os capacitados, mas ela capacita os escolhidos. Davi, escute, ele acordou decidido a manifestar a bondade de Deus na vida de alguém que foi esquecido por conta de um fracasso, por conta de uma decepção, por conta de um acidente, por conta de uma dor, por conta de um problema. Davi está decidido a manifestar a bondade de Deus sobre alguém que havia passado muito tempo em Lodebar, alguém que estava esquecido pelas suas dores e pelos seus problemas. Porém, Davi acorda pela manhã decidido, e ele faz uma pergunta: será que resta ainda alguém? Será que resta ainda alguém para que eu manifeste a graça de Deus na vida desta pessoa? Eu não sei quanto tempo faz que você está em Lodebar, eu não sei quanto tempo faz que você está no seu lugar de esquecimento,
passado. Eu não sei quanto tempo faz que você está vivendo uma vida de dor, uma vida de lágrimas, uma vida de dificuldade, mas eu sei de uma coisa: o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis, Ele está decidido esta manhã a procurar alguém que entendeu que a graça de Deus, que a bondade de Deus, ela se manifesta não só para aqueles que são lembrados, mas também para aqueles que foram esquecidos. O Rei está decidido a manifestar a graça dele na vida de alguém que está sendo esquecido por conta de uma dor do passado, por conta de uma queda, por conta de um acidente, por conta de um fracasso. Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite: é você, é você, é você que eu escolhi a manifestar a minha graça, a minha bondade, porque graça não escolhe quem está capacitado, graça capacita os escolhidos. Deus, Ele não procura currículo, não. Deus está procurando coração, Deus está procurando coração. Será que tem alguém que está com o coração aberto? Será que nessa manhã tem alguém que está com o coração aberto para dizer: sou eu que precisa da tua bondade, sou eu que precisa do teu favor, sou eu que precisa da tua graça, ó Senhor. Oh, aleluia. A bondade, ela vai se revelar. Como? Tirando Lodebar, aliás, tirando Mefibosete de Lodebar, tirando Mefibosete do lugar da vergonha e colocando ele na mesa do rei. E a mesa na Bíblia é mais do que um lugar para comer. Mesa é lugar de reconciliação, mesa é lugar de restauração, mas mesa também é lugar onde a graça cobre as feridas. Meu Deus, Deus está procurando filhos feridos e não guerreiros perfeitos. Mefibosete estava esquecido por todos, mas ele foi lembrado por causa da aliança. A aliança de Davi e Jonas sustentava o favor que viria sobre ele. Sabe por que nós somos lembrados pela graça de Deus? Porque existe uma aliança. Diga para alguém: você não é lembrado por Deus pelos seus méritos, nem pelas suas capacidades. Você é lembrado por Deus pela aliança. É pela aliança. Você não é lembrado e você não é o alvo da bondade de Deus por aquilo que você fez ou deixou de fazer. Você é alvo da bondade de Deus porque existe uma aliança que foi feita, uma aliança de sangue que foi estabelecida, e é por meio dessa aliança que você é alvo da graça de Deus, é por meio dessa aliança que você é alvo da bondade de Deus. Ei, Mefibosete, ele tinha quebrado as pernas, ele tinha perdido o movimento, e por conta da falta de movimento ele foi levado para o lugar de esquecimento, e ali ele ficou muitos anos. Porém um dia a bondade de Deus vai se manifestar na vida dele, não pelos seus feitos, não pelas suas capacidades, mas sim pela aliança. Há uma aliança que Deus fez com você, há uma aliança que em Cristo Jesus foi estabelecida sobre a sua vida. Deus, Ele não se esquece de você, porque todas as vezes que Deus olha para você, Deus se lembra da aliança que Jesus fez. Deus se lembra da aliança, e quando Deus se lembra da aliança, a graça dele, o favor dele, a bondade dele alcança a sua vida. A graça dele, o favor dele, a bondade dele faz com que você saia do lugar da vergonha e venha para o lugar da honra. Saia do lugar do esquecimento e venha se assentar na mesa do rei. Há uma mesa preparada
preparada para você nesta manhã. Há um lugar para você na mesa. Deus não te esqueceu. Deus não olha para aquilo que você fez. Deus não olha para os passados de lágrimas, de dor, de sofrimento e de vergonha. Não. A pergunta que Davi vai fazer é: será que ainda há alguém? Será que ainda há alguém para que eu possa manifestar a bondade de Deus? Diga assim comigo: eu sou esse alguém. Aleluias. Eu sou esse alguém. Porque a bondade, ela procura aqueles que estão esquecidos. Mas a bondade, ela não se importa com os seus defeitos. Diga para essa pessoa: a bondade não se importa com os seus defeitos. Se a bondade não se importa com os seus defeitos, quem que se importa? Verso de número 3 do texto. Olha só. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que use bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonathan, aleijado de ambos os. Veja que quem menciona o defeito de Mefibosete é Ziba. Porque Davi ignora os defeitos. Davi vai dizer o seguinte, verso 4: onde ele está. Quem valoriza os defeitos de Mefibosete é Ziba. Porque a bondade, escute, ela não se importa com os teus defeitos. Ela se manifesta na sua vida mesmo com os seus defeitos. Porque a bondade não tem nada a ver com merecimentos. A bondade é a favor de Deus, é a graça de Deus. O rei ignora a limitação e ele faz uma pergunta poderosa: aonde ele está? Mas ele é aleijado, mas aonde ele está? Mas ele tem feridas, mas aonde ele está? Ele não é perfeito, mas o rei quer saber aonde ele está, porque a bondade não busca os saudáveis, ela alcança os feridos, ela alcança os feridos. Ei, aleluias, a bondade atravessa os muros, a bondade ultrapassa os diagnósticos, a bondade vai buscar aqueles que estão perdidos, lá em Lodebar, aqueles que estão esquecidos, aqueles que estão vivendo uma vida paralisada pela dor, pelo sofrimento. Deus não está perguntando para você nesta manhã o que você fez, não, o que Deus está perguntando é aonde você está, aonde você está. Deus está dizendo: eu não perguntei sobre a dor do teu passado, eu não perguntei sobre as suas feridas, eu não perguntei sobre as suas limitações. A pergunta que eu faço não é o que você fez, mas é onde que você está. Deus está perguntando aonde você está. Porque Deus quer tirar você do esconderijo da dor e te trazer para a presença dele. Tem gente que por conta de uma dor, por conta de um problema, por conta de uma situação, ficou em Lodebar, ficou paralisado pela dor, ficou esquecido pelo sofrimento. E se passaram anos, meses, dias, e a pergunta que o rei está fazendo a você é essa: aonde você está? Quem sabe algumas pessoas até apontaram as suas debilidades, os seus problemas. Quem sabe você encontrou algum Ziba no meio do caminho. Pessoas que têm capacidade de apontar os seus defeitos, mas não conseguem manifestar bondade na sua vida.
Mas hoje o Senhor diz para você, esta manhã é dia da bondade se manifestar sobre a sua vida. É dia da bondade se manifestar sobre a sua vida. Verso 5, o texto diz: então o rei Davi mandou, da onde? Da casa de filho de Amuel. A bondade, escute, primeiro, a bondade ela vem para quem está esquecido. A bondade ela se manifesta na quem que está esquecido. Segundo, a bondade não se importa com seus defeitos. E terceiro, a bondade vai te buscar onde você estiver. Aonde for preciso, a bondade vai. Ziba está dizendo o seguinte, ó, tem o nome dele é Mefibosete, mas tem dois problemas. Primeiro, ele é defeituoso, ele é aleijado de ambos os pés. Segundo, ele está longe, ele está lá em Lodebar, lá na casa de Maquir. Só que o rei está dizendo: eu não estou preocupado com o estado dele, eu não estou preocupado com a limitação, eu não estou preocupado como ele está, muito menos aonde ele está. O rei está dizendo: manda chamar, manda trazer, manda buscar, não importa onde ele estiver, eu estou decidido a manifestar a bondade de Deus sobre a vida deles. Eu não sei aonde você está, eu não sei qual é o ambiente que você está, eu não sei qual é o lugar que você está, mas eu sei de uma coisa: a bondade te alcança onde você estiver. A bondade te alcança onde você estiver, porque a bondade não olha os seus defeitos. A bondade, ela te busca, mesmo você estando em Lodebar, mesmo você estando no seu lugar de sofrimento, mesmo você estando no seu lugar de dor, mesmo você estando no seu lugar de vergonha, não importa onde quer que você esteja, a bondade de Deus te alcança, a bondade de Deus te busca, porque a palavra hebraica usada para trazer dá uma ideia de que ele precisava ser arrancado de Lodebar. O que Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: eu estou te arrancando do lugar da tua humilhação, eu estou te arrancando do lugar da tua vergonha, eu estou te arrancando do lugar da tua paralisia. Tem gente que ficou paralisado por conta de uma dor, por conta de uma frustração, por conta de uma decepção. Tem gente que ficou paralisado pela dor, mas hoje o Senhor está dizendo para você nesta manhã: eu estou te arrancando desse ambiente, eu estou te tirando desse lugar que limitou a tua vida, que paralisou a tua história. É hora de você sair desse momento de dor, de humilhação, de dificuldade. Chega, Lodebar na tua vida, nunca mais. Deus está te arrancando de Lodebar, e Deus está dizendo para você: eu tenho uma mesa preparada, eu tenho uma mesa preparada. Eu te tiro de Lodebar, eu te tiro do lugar da dor e te faço assentar sobre a minha mesa, porque na mesa tem relação, na mesa tem comunhão, na mesa tem cura, tem restauração, na mesa tem graça. A graça de Deus, a graça de Deus. Mefibosete estava há muito tempo em Lodebar. Mefibosete aprendeu a se acostumar com a dor. E você conhece gente que se habitua com a dor? Se acostuma com o ambiente de sofrimento? Tem gente que se habitua a ambiente de dor. Ele vai administrando a dor. E o ser humano é assim, a gente se habitua com qualquer coisa. Não, mas meu dente está doendo. Não, mas ó, daqui a pouco passa. Não é assim? Não, mas estou sentindo dor de dente. Não, mas daí ó. Nós temos a tendência de nos habituar com a dor.
E o que Deus está fazendo? Deus está tirando você do ambiente de dor. Deus está tirando você desse ambiente de sofrimento, desse ambiente de vergonha. Deus está tirando você desse quarto escuro. Mefibosete, ele nasce príncipe, ele é filho de Jonatas, neto do rei. Mas na sua infância, ele perde o seu movimento. E ele é levado para um lugar de esquecimento. E ali ele passa muito tempo, vivendo de ajuda, de favor. Parecia não haver outra alternativa para ele. Parecia que ele estava fadado ao fracasso, ao esquecimento. Mas o que ele não esperava é que um dia o rei da nação de Israel acordasse decidido a manifestar a bondade na vida de alguém. E ele foi escolhido, mesmo estando longe, mesmo tendo limitações, aleluias, ele foi escolhido para que a bondade alcançasse a vida dele, e aonde ele estivesse, não importa o lugar, não importa a situação, o rei está dizendo: manda buscar, manda trazê-lo, aleluias, tira ele daquele lugar rápido, e se precisa utilizar força, use a força, mas ele não pode ficar mais um dia naquele lugar, ele não pode ficar mais um dia naquele ambiente de vergonha, de escassez, de limitação. Sabe o que Deus está fazendo aqui nessa manhã? Deus está pegando pessoas pela mão. Tem gente que Deus vai ter que puxar até pelo cabelo, porque você se habituou tanto a esse lugar, você se habituou tanto a esse ambiente, você se habituou tanto a essas palavras, a esses pensamentos que te limitam, que te aprisionam, que te façam lembrar sempre da tua deficiência, que Deus está te dizendo: nem que seja preciso eu usar a força, eu vou tirar ele desse lugar, eu vou tirar ela dessa situação, porque eu decidi manifestar a minha bondade, eu decidi manifestar a minha bondade. Ei, Deus te tira de Lodebar, Deus te tira desse lugar de sofrimento, Deus te tira desse lugar de vergonha. Ei, Lodebar na tua vida nunca mais, Lodebar na tua vida foi um momento, Lodebar na tua vida foi consequência de uma fatalidade, Lodebar na tua vida foi consequência de uma situação difícil, mas você não vai mais ficar em Lodebar, você não vai morrer em Lodebar, você não vai se estabelecer em Lodebar, porque hoje o rei manda te buscar, o rei manda te buscar nessa manhã. Lodebar, nunca mais você vai ficar chorando por essa dor, nunca mais você vai sentir vergonha, nunca mais. Tchau, Lodebar. Mefibosete não nasceu para viver assim. Se for preciso, pode usar força, mas tira ele de Lodebar. Diga para essa pessoa com carinho, diga para essa pessoa: na tua vida, Lodebar nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais você vai ficar pelos cantos. Nunca mais você vai ficar pelos cantos, viu? Limitado, bloqueado, chorando, lamentando. Nunca mais. Porque hoje o Senhor te tira de Lodebar. Deus, Ele te ama tanto que não vai deixar você viver sempre naquele lugar, naquele ambiente. Não foi Deus que te plantou em Lodebar. Não foi Deus que te colocou em Lodebar. Você foi para Lodebar por uma circunstância difícil da vida. Mas Deus hoje te tira desse lugar. E mesmo que você ache que não tem força para sair de lá, Deus manda te buscar, Deus manda te arrancar de lá, porque Ele preparou uma mesa para você. Há uma mesa preparada para você. Aleluias. A Bíblia vai dizer, verso 6:
Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e disse: Davi, Mefibosete. Ele respondeu: estou aqui às suas ordens. Então Davi disse: não tenha, mais forte, não tenha. Então imagina você, Mefibosete, depois de longos anos em Lodebar, paralisado pela dor, sem expectativa de futuro, sabendo que ele vem de uma linhagem real, e que agora Davi, o rei atual de Israel, mandou-o chamar. Mefibosete estava à espera da morte, porque todo rei que assumia o reinado fazia questão de eliminar o rei que antecedeu, ou a sua família, para que não houvesse o perigo de uma rebeldia e o trono se perder. Mefibosete, ele vai, porque ele é tirado, ele é arrancado de Lodebar, ele chega até Davi, o rei, e Davi diz assim para ele: ó, não tenha medo, porque a bondade, escute, ela remove o medo. Diga para essa pessoa: sabe o que a bondade está fazendo hoje? Na tua vida e na minha também? Removendo o medo e trazendo paz. Mefibosete achava que seria executado, porque na cultura da época os descendentes do rei anterior eram eliminados. Mas olha o que Davi vai dizer para ele, ó, verso 7: não tenha medo, ó, porque serei bondoso com você. Mefibosete está esperando morrer. Mefibosete, ele está preparado para a morte, mas ele não estava preparado para usufruir a bondade de Deus. Tem gente que está preparado para a morte, mas não está preparado para receber da bondade de Deus. Veja que Davi diz: não tenha medo, porque serei bondoso com, por causa de Jonatas seu. Quando ele diz isso, ele está dizendo o seguinte: eu vou ser bondoso por causa da aliança que eu tenho com seu pai. Eu firmei uma aliança com você, por causa dessa aliança eu vou manifestar bondade, porque a bondade se manifesta por causa da aliança. Não tenha medo, eu serei bondoso com. A mesa não é lugar de condenação, a mesa é lugar de graça. Deus hoje guarda a espada e Ele estende o pão. Tem gente que está esperando a espada, mas Deus está dizendo: o que eu tenho não é espada, o que eu tenho é pão, porque eu tenho uma aliança com você através de Cristo Jesus, e a minha bondade se manifestará sobre a tua vida, independente do lugar que você estiver, independente das suas limitações, dos seus fracassos, independente da situação que você está vivendo. Há uma aliança, e essa aliança faz com que a graça, a bondade se manifeste sobre a tua vida, tirando a espada e te colocando na mesa. Diga para alguém: tem mesa para você hoje. Aleluia. O que Deus tem para a tua vida não é condenação, é comunhão. Quando Davi chama Mefibosete para a mesa, Davi está dizendo o seguinte: eu quero ter comer com você. Aleluia. Mas olha só que interessante. Olha só, versos 8. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este teu? Mas quem sou eu? Quem sou eu? Olha só. Olha o texto, verso 8. Quem sou eu? Quem é este teu servo, para que o meu Senhor tenha olhado para um cão morto? Então veja,
que Mefibosete está dizendo o seguinte, ó, eu sou inútil, eu sou cão, eu não sirvo nem para latir, eu não sirvo nem para ladrar, eu não sirvo para nada, eu sou inútil, quem sou eu? Veja que o tempo que Mefibosete fica no lugar da dor, muda a imagem que ele tem de si mesmo. O tempo que Mefibosete fica naquele ambiente de sofrimento, faz com que ele perca a identidade de quem ele é. E aí ele se acha alguém o quê? Inútil. Ele se acha alguém que não merece receber o favor de Deus. Ele se acha alguém, ó, que não é digno de se assentar na mesa do rei, de estar na presença do rei. A mentalidade de Mefibosete é a mentalidade de alguém que perdeu a sua identidade. E ele está pensando que por ele ter vivido um tempo de dor, de sofrimento, de dificuldade, ele seria esquecido por Deus. Mas Deus se lembrou dele, e Deus está tirando ele de Lodebar e colocando ele na mesa, lugar da graça, lugar da restituição, lugar de reconciliação, lugar não de condenação, mas de comunhão. E o que a mesa vai fazer com ele? Escute, a mesa vai restaurar a identidade dele. Escute, a mesa errada fez com que ele perdesse a sua identidade, e agora ele se vê como um cão, inútil. Mas na mesa certa, na mesa do rei, a sua identidade muda, a sua identidade é restaurada, porque na mesa do rei tem restauração da nossa identidade. É na mesa do rei que nós descobrimos quem nós somos. É na presença de Deus, é na comunhão com Deus, é na presença de Deus que nós recebemos a nossa verdadeira identidade. Ei, você não é alguém inútil, você não é alguém sem valor, independente do que você fez no passado, independente de como você viveu ou ainda vive, você tem valor para o Senhor, porque o Senhor Jesus te comprou com um alto preço. O Senhor Jesus pagou um alto preço pela tua vida. Não é porque você errou, não é porque você falhou, não é porque você viveu muitas dores, muitas frustrações, que você perdeu o seu valor. Não é porque alguém decidiu falar que você era isso, não é porque alguém disse que você era aquilo, que você perdeu o seu valor. Não, você continua tendo valor, mesmo esquecido, mesmo rejeitado, mesmo abandonado. Deus te ama, Deus continua te amando, Deus não se esqueceu de você. É por isso que hoje Ele te tira de Lodebar, é por isso que hoje Ele te chama para a mesa, e Ele diz: vem para a minha mesa, vem para a minha presença, porque o que importa para Ele não é o que você faz, mas é quem você é. É quem você é. E sabe quem você é? Você é favorecido. Diga para essa pessoa: você é favorecido. Você é favorecido. Você é abençoado. Tem gente que senta na mesa, viu? E a mesa que as pessoas sentam é por conta daquilo que as pessoas fazem. Mas a graça não tem nada a ver com aquilo que você fez. A graça tem a ver com aquilo que Jesus fez por você. Aleluia. Então o problema é que você só quer sentar em mesas, que diz acerca daquilo que o homem faz. E aí você olha para aquilo que você fez nessa vida, você diz assim: puxa, quem sou eu para sentar nessa mesa? Eu não fiz nada. Olha quantas coisas essas pessoas fizeram. Quem sou eu na fila do pão? Por isso que na mesa
da comunhão na mesa da presença de Deus. Deus não olha para as tuas mãos, Deus olha para o teu coração. Deus não olha para as suas obras. Por isso que as obras não salvam. Nós não somos salvos pelas obras, mas para as obras. As obras são resultado de alguém que foi salvo, mas a salvação não se dá pelas obras que nós fazemos, mas por sacrifício que Ele já fez por nós. Isso se chama graça, isso se chama favor. Você é favorecido, você é favorecida. Por isso que na mesa do rei, na mesa da presença de Deus, meu irmão, Ele não olha para as suas mãos, Ele não está interessado naquilo que você já fez, naquilo que você está fazendo. O que Ele quer é o teu coração. Diga para essa pessoa: Deus quer o teu coração. Aleluias. Olha o texto. Olha o texto. Verso 9. Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a casa dele eu dei ao neto de seu senhor. Você e os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos, para que a casa de seu senhor tenha o que comer. Porém, Mefibosete, neto de seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. Veja que o texto vai dizer assim, ó: sentará sempre. Diga assim: a mesa não é para uma vez só, a mesa é para sempre. O que Deus está dizendo: Mefibosete, apesar dos seus erros, apesar das suas falhas, apesar das suas limitações, apesar das suas deficiências, apesar das suas deformidades, a bondade se estende de uma forma tão poderosa na tua vida, que sempre vai ter lugar para você na minha mesa. Sempre haverá um lugar para você na mesa do rei. Ei, Deus está dizendo: eu não te rejeitei, eu não me esqueci de você. Sempre haverá um lugar para você na minha mesa. É só puxar a cadeira e se assentar, porque na mesa do favor tem lugar, na mesa da bondade tem lugar, na mesa da graça tem lugar para todo mundo. Tem lugar para você, homem, tem lugar para você, mulher, tem lugar para você, porque não é sobre aquilo que você faz, é sobre aquilo que o próprio Senhor fez pela tua vida. Por isso há um lugar para você na mesa. Há um lugar. O rei não está oferecendo uma refeição ocasional, ele está oferecendo um lugar permanente. Você comerá sempre à minha mesa. Comer à mesa do rei significa ser contado como filho. Comer na mesa do rei significa participar das decisões. Comer na mesa do rei é viver em honra. Mefibosete, ele foi de cão morto ao filho honrado. Deus mudou a condição dele. Verso de número 13, vai dizer assim o texto, no finalzinho: ele era coxo de ambos os. Veja que mesmo no fim da história, o texto enfatiza. O texto diz: ele ainda era coxo, ele ainda tinha deformidade, mas ele está onde? Na mesa. Por quê? Porque a mesa cobre os pés aleijados, mas a graça cobre a dor da exposição. Escute, a comunhão cura o que a vergonha tenta esconder. Você ainda pode ter limitações, mas se você estiver na mesa, está no lugar certo. Você ainda pode ter limitações, mas se você estiver na mesa, você está no lugar certo. E Deus esta manhã está dizendo: aonde está você?
Esta manhã o Senhor está perguntando: aonde está você? Ele não está perguntando seus erros, Ele está procurando por você. Mesmo que você esteja escondido em Lodebar, a bondade de Deus, ela te busca. A bondade de Deus te levanta. A bondade de Deus te restaura. A bondade de Deus te assenta. Você não é um cão morto. Você é filho. Você é filho. Não importa quem esqueceu de você. O que importa é que o Rei se lembrou de você hoje. O Rei se lembrou de você hoje. Você é filho amado. Você é filha amada. E a pergunta que Deus faz para você é: onde você está? Aonde? Deus quer a tua presença. Você não é um cão morto, você é o filho. E como filho, o Pai, Ele quer a tua presença. Todo pai quer o filho por perto. Todos os pais querem seus filhos por perto. E assim é Deus. Como Pai, Ele quer os seus filhos por perto. Há um lugar para você na mesa. Há um lugar de honra. Há um lugar de cura. Há um lugar de reconciliação. Há um lugar de comunhão. Há um lugar de intimidade para aqueles que são filhos. Eu quero orar com você nesta manhã. Fique de pé. Isso, onde você estiver agora, coloque sobre os seus pés. Aleluias. Isso. Feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Isso. Aleluias. Coloque a mão no seu coração. Isso. Feche os seus olhos. Onde você está agora? Eu não sei o que você passou. Eu não sei o que você enfrentou. Eu não sei quais foram as dores, as lutas, as limitações que te fizeram permanecer em Lodebar, num lugar de sofrimento, de dor, de esquecimento. Mas eu sei de uma coisa esta manhã: o Senhor se lembrou de ti. O Senhor está te procurando. A pergunta que o Rei vai fazer: aonde está? É a mesma pergunta que Deus faz a Adão: aonde está? Deus não está preocupado com o que você fez. Ele está preocupado com quem você é. As pessoas que se preocupam com o que você faz ou deixa de fazer. Deus não. Deus está interessado mais em quem você é do que o que você fez. E Ele diz para você essa manhã: você é filho. Você é filha. E há uma mesa preparada para você. E nessa mesa não tem espada, tem alimento. Nessa mesa não tem acusação, nessa mesa tem perdão. Nessa mesa não tem condenação, não, tem reconciliação. Tem lugar para você na mesa. Tem lugar para você na mesa. E se você está ouvindo esta palavra esta manhã, a pergunta que Deus faz para você é essa: onde você está? Aleluias. E há uma resposta que precisa ser dada para esta pergunta. Deus está perguntando: aonde você está? E você hoje precisa dar uma resposta. Será que tem alguém hoje que quer dar uma resposta para o Senhor? Será que tem alguém hoje que quer dar uma resposta para o Senhor Jesus, dizendo: eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Será que tem alguém que quer dar uma resposta e que precisa dar uma resposta hoje? Quem sabe você está no Lodebar e sozinho você não consegue sair, mas o Senhor te manda tirar você. O Senhor manda te buscar hoje e arrastar você, se preciso for.
Será que você pode dizer para o Senhor esta manhã: eis-me aqui, eu estou aqui. Você que essa manhã quer vir para a mesa, você que